Fala, meus hereges maravilhosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Ricardo Lima e antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, gente. Se inscrevam no canal, por favor. Vocês me ajudam demais quando vocês se inscrevem no canal. É uma motivação para que eu grave ainda mais vídeos aqui para vocês, que vocês estão gostando dos vídeos, tá? A gente tem alguns vídeos aí que já bateram uma audiência bem legal, então eu acredito que a gente está caminhando pro canto certo, né? Então vamos lá. Muita gente me pergunta por onde começar a estudar teologia. Porque teologia é uma matéria complicada. Porque você está envolvendo questões religiosas em que você vai chegar em determinados panoramas e vai falar assim, poxa, às vezes a ignorância era o melhor caminho, né? Saber disso aqui, não saber disso aqui doeria menos. Mas eu quero orientar vocês. Para mim, a teologia ela não pode ser como eu aprendi. Eu aprendi a teologia sem nenhum tipo de orientação. Eu fui expulso da Assembleia de Deus e durante esse processo de expulsão, até ser expulso realmente, eu comecei a estudar teologia e comecei a me desconciliar da teologia pentecostal, comecei a sair, né, da teologia pentecostal e eu comecei a me apaixonar pelo estudo teológico. Eu sempre fui um aluno de ensino médio, eu era um aluno mediano de ensino médio. Eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de pegar um livro inteiro e ler, e do nada me despertou a vontade de ler, e nessa brincadeira, nesses últimos 7 anos, eu não parei mais. Eu li nesses últimos 7 anos em torno de 130 livros, 131, 132 livros nessa média. Então é muito livro. Hoje, para um aluno que era completamente mediano no ensino médio, né, eu fui um cara que eu despertei muito para a questão literária, para a questão de ler, para a questão de botar, né, as coisinhas nos pingos nos is. E eu não recebi qualquer tipo de orientação porque eu não fiz curso teológico, eu não fiz curso de teologia, eu sou um autodidata em teologia, né? Lógico, eu penso em fazer meu seminário, eu penso um dia ser pastor, lógico, é a minha vontade, né? Tanto que voltei a congregar agora, e depois, se vocês quiserem, eu posso contar depois minha história detalhadinha para vocês. Mas a minha ideia é orientar pessoas para que elas não passem pelo mesmo que eu passei. Porque é muito ruim você começar a estudar algo com um direcionamento complicado, sem saber para onde ir. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu comecei a ler a partir de Martin Lucado. Então, qual é os passos para você começar a entender melhor a escritura e começar a estudar melhor teologia, tá? Ou começar a estudar teologia. Eu acredito que o primeiro passo para você começar o estudo de teologia é você escolher os autores certos. Eu acho que para quem está começando, saber quem é melhor para começar é um princípio fundamental. Você entende muito melhor a teologia quando você escolhe os autores certos, que falem no nível de conhecimento teológico que você está. Então eu recomendo autores que não são teólogos. E acredite, existem autores teológicos que não são teólogos. Exemplo disso, C.S. Lewis. Para mim, Lewis é o maior exemplo de teólogo sem ser teólogo do mundo. Porque ele fala de teologia para pessoas do mundo real, para pessoas comuns como eu e você, que não temos faculdade, que não temos curso de teologia, que não temos seminário, tá? Então, eu acho que começar pelo autor correto, pelo autor certo, que fala no mesmo nível teológico que você está, é muito importante. Então, eu acredito muito que se você escolhe o autor correto para dar o teu primeiro passo, dificilmente você vai fraquejar na sua caminhada. Então, eu vou indicar aqui uma série de livros, na verdade, do Lewis, que são introdutórias, tá? Que são livros introdutórios à teologia, que é a série do cristianismo puro e simples, né? E tem cartas para o diabo e etc. Tem outros livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conferir esses livros na Amazon, tá? Todo livro que eu indicar aqui vai ter o linkzinho aqui na descrição. Então, eu acho que começar por um livro que tem o mesmo patamar que você é muito importante. Então, o que eu recomendo para você começar a teologia? Pô, vai para Lewis, cai nos braços de Lewis. O livro Cristianismo Puro e Simples. É um livro bom, um livro reverenciado, um livro que é fundamental para começar a entender teologia. Eu acredito fielmente que o segundo passo para você entender teologia é entender
que você está estudando, tá? Começar pelo autor certo e depois entender o que você está estudando. Entender o que você tem nas suas mãos, né? Todo livro de teologia, ele sempre vai remeter à Bíblia Sagrada, à Escritura. Então, eu acredito que entender o que você está estudando e saber o porquê que você está estudando é fundamental para você dar prosseguimento no seu estudo teológico. Por quê? Eu preciso entender que é um livro antigo, que a Bíblia é um livro muito antigo e que o contexto bíblico ele é diferente do meu tempo, é diferente do meu contexto. Logo, eu tenho que saber o que eu estou estudando. Saber que a Bíblia é um livro antigo, tem regras antigas, que lógico, não quer dizer que são antiquadas, não quer dizer que são retrógradas, são regras clássicas, antigas. Tem uma linguagem, muitas vezes, dependendo da sua tradução, uma linguagem muito complicada, porque o português ele não é a melhor tradução, tá? E já vou dar o terceiro passo. E uma coisa, um hack que eu fiz, esse é um hack que eu fiz. Como é que eu comecei a entender melhor a Bíblia? O autor chega no livro e fala uma frase e ele cita um versículo. Eu vou lá na Bíblia e consulto aquele versículo. Mesmo que o autor ele não fale. Porque tem muito autor que ele dá uma frase, dá um versículo como referência, mas não fala nada do versículo. Ele só dá um panorama do versículo, mas ele não te diz qual é o versículo. Ele não te diz o conteúdo do versículo. Então, o que acontece? Quando o autor do livro ele citar um versículo, vai lá no livro, pega a sua bíbliazinha, conferiu, ok, segue tua leitura. Então, eu acredito que a maneira de como você consulta é muito importante. Então, a consulta, nesse caso, ela é de suma importância para que você consiga entender melhor a escritura. Então, esse é o segundo passo, é entender o que você está lendo. E você só consegue entender o que você está lendo, tá? Quando você, lógico, começa pelo autor correto, e esse autor vai te direcionar à escritura. E aí, direcionando você para a escritura, você vai lá, vai estar pontual para o que o autor disser, você vai lá e compreende. É lógico que você não precisa pegar todos os versículos. Não se trata de, o cara cita 80 versículos no livro inteiro, eu vou pegar os 80 versículos? Não. Mas pega os trechos mais importantes do livro e tenta fazer uma correlação com o que ele está dizendo, com o que ele está falando. Poxa, ele falou que o conteúdo é esse aqui, o versículo é esse aqui. Então eu preciso entender esse versículo, eu preciso entender o que ele está falando, eu preciso entender o direcionamento do que ele está falando, então eu vou lá e recorro para o versículo. Bom, e o terceiro passo, eu acredito que ele é o mais importante de todos. Quando você não está estudando teologia de maneira técnica, e como é que eu falo de maneira técnica? Você não está estudando teologia para se formar em algo. Você está estudando teologia para entender a escritura. E isso é livre. Você não precisa de curso de seminário para entender a escritura. A leitura da escritura ela é por si só fundamental. Então, no que é que eu acredito? Eu acredito que após toda a leitura, o passo mais importante é a oração. O Espírito Santo ele direciona aquele que lê. Ele direciona, sim. Ele auxilia, até porque ele é nosso auxiliador. Então eu acredito muito que o Espírito Santo ele faça uma diferença enorme nessa hora. Você escolheu o autor correto, ser direcionado biblicamente e, final, fazer uma oração, pedir a Deus a iluminação textual, para que, se o autor está me dando um conselho, ele usa a Bíblia para me aconselhar, eu tenho que colocar para dentro do meu coração. E só quem consegue fazer isso é o Espírito Santo. Tem muitos teólogos que descartam a possibilidade de incluir o Espírito Santo na leitura teológica. Eu não descarto essa possibilidade. Eu não descarto. Eu acredito muito que não existe estudo da Escritura sem a prática da espiritualidade. Acredito muito. Se você está lendo um livro que ele foi munido de situações espirituais, nada mais justo do que entender essas situações espirituais. Nada mais justo do que pensarmos nas situações espirituais. Logo, eu acredito que para todo estudo de teologia é necessário a oração
ao fim de todas elas. Ou antes também, se você quiser. Senhor, eu vou ler um livro, você fala, Senhor, me auxilie, Senhor, ilumine o meu entendimento para que eu entenda a Escritura, para que eu entenda a Sagrada Escritura, para que eu entenda o livro que o Senhor mesmo inspirou, porque talvez a linguagem não seja facilitada para mim, talvez porque a linguagem ela não seja a melhor possível, talvez porque eu tenha dificuldades de ler e entender o que eu estou dizendo. Então eu peço que o Senhor use o Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus, e me auxilie no estudo teológico. Não existe teologia sem experiência espiritual. E eu, como calvinista, acredito nisso. Acredito que toda teologia, ela parte do cunho espiritual. Então você vai estudar teologia, não é pecado, não é errado, muito pelo contrário, você deve estudar pelos autores corretos, pelos livros corretos. Eu vou dar aqui uma lista de livros para você comprar no Amazon, livros introdutórios à teologia. Livros para quem está começando agora. Você não precisa ser crente, ser um expert em teologia, não. Eu gosto muito de falar de teologia para gente do bem, para gente real. Você não precisa ser um monstro teológico, não. Eu encontrei muita dificuldade. E eu estou aqui tentando fazer uma maneira de facilitar o teu caminho. Então eu vou te dar esses livros aí, para você entender melhor a Escritura, você seguir esses passos. Encontrar o autor correto, ser direcionado da maneira correta para a Escritura. E por fim, entender que a espiritualidade e a teologia caminham juntas. Se caminharem separados é um estudo meramente técnico. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu também quero deixar aqui, gente, uma dica para você que quer fazer uma renda extra. Tá? Eu vou deixar aqui um anúncio no final. E você que quer fazer uma grana, que está desempregado, está passando por uma situação complicada, ou até que queira mesmo só somar, né, aí na sua vida, eu acredito que dá muito certo. Eu acredito, para mim, pelo menos, está dando muito certo. É possível ganhar algumas comissões com marketing digital. E eu vou deixar aqui para vocês o link. Então, por favor, cliquem, confiram, olhem. Se for fazer diferença na tua vida, por favor, confere o link aqui. Tá bom, minha gente? Valeu e até a próxima. Eu mostrei para um amigo meu quanto eu faturo pela internet usando só meu 4G, meu Wi-Fi, meu celular. Ele ficou impressionado, porque em 2021 ainda tem gente que acha que internet é só para ver Facebook, Instagram e YouTube. Galera, acorda. Internet é uma máquina de ganhar dinheiro, só que você não sabe disso. Eu criei um treinamento animal que vai te ensinar aí do zero ao sucesso no mercado digital. Eu sou o Vini, trabalho com internet há 5 anos e eu tenho muito conteúdo para te passar. Clica aqui que você vai ver um vídeo super explicativo e você vai amar a novidade que eu tenho para você.